Olá, bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras, sempre trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, dando prosseguimento à série Teologia sobre Rodas. Quero tratar nessa oportunidade, de forma introdutória, acerca da cristologia, ou seja, falar um pouco acerca da doutrina de Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho. Como ponto de partida, eu quero estar aqui lendo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pois bem, para falar acerca da cristologia, eu tomei como base esse texto. Por quê? Porque ele trata de alguns assuntos acerca da pessoa de Cristo. Eu quero aqui estar dividindo este pequeno vídeo em umas 3 partes. Inicialmente eu quero falar acerca da eternidade de Cristo. Existem algumas religiões que ensinam de uma forma qual a Bíblia não apoia, ensinam que Jesus, o Cristo, ele foi apenas uma pessoa histórica, uma pessoa a qual, assim como todo ser humano, teve um início e teve um fim. Ou seja, uma pessoa histórica, uma pessoa comum, porém dotada em um certo ponto, recebeu de Deus dons, talentos para poder desenvolver uma obra. Muitas religiões ensinam acerca de Jesus dessa forma. Porém, quando nós lemos a Bíblia, em especial o Novo Testamento, nós aprendemos claramente que Cristo, ele é eterno. Cristo, ele é eterno. O texto qual eu li deixa isso bem explícito. Bem explícito. Não dá margem para nenhum tipo de incredulidade acerca da eternidade de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, Ele estava no ato da criação, criando todas as coisas com Deus, pois Ele era o Deus Filho. Ele, assim como ele falou para Filipe, não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, ele, como Deus, estava no ato da criação. Ou seja, tudo que existe hoje foi feito por intermédio também de Deus, o Filho. Então Jesus, a Bíblia ensina explicitamente que Ele é eterno. Tem um texto bíblico, qual no momento eu não recordo, que fala mais ou menos assim: Jesus, ele orando ao Pai, ele chega e fala: Pai, devolve-me a glória, aquela glória que eu tinha com o Senhor, que eu tinha contigo antes da fundação dos mundos. Ou seja, Jesus, o Cristo, o Deus Filho, o Deus que encarnou, Ele é eterno, e na eternidade Ele tinha uma glória igual à glória do Pai. É isso mesmo. A Bíblia fala no livro de Efésios, na epístola de Paulo aos Filipenses, a Bíblia fala sobre o esvaziamento de Cristo,
A Bíblia diz que ele esvaziou-se, ou seja, Jesus, como Deus eterno, ele se esvaziou. Ou seja, antes desse esvaziamento, ele estava na eternidade com o Pai, gozando de todos os atributos, assim como ele é, atributos divinos, atributos de Deus. Então aqui fica bem claro que, primeiro ponto, Jesus ele é eterno, é o Criador de todas as coisas e tem a mesma glória do Pai. Segundo ponto, eu quero falar acerca da humanidade de Cristo. E eu quero aqui também estar recitando esse texto que eu até já o citei rapidamente. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9, vai falar sobre o esvaziamento de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele, como eu citei também, o texto da glória, qual ele tinha com o Pai, Jesus, ele se viu necessário assumir a forma humana. Para quê? Para poder ofertar, e eu falarei mais no próximo ponto, para poder fazer uma obra como homem. Então Jesus, ele se esvaziou da glória e se fez homem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que Jesus, o Deus Filho, ele se fez homem, um homem normal como qualquer outro homem. A Bíblia diz que Jesus, como homem, ele comeu, partindo logo da infância. Ele teve uma infância comum como qualquer outra criança. Jesus, ele mamou nos seios de Maria, sua mãe. Jesus, ele teve toda uma infância, talvez levou umas palmadas, talvez não, se ele fez algo que merecesse, talvez ele tenha tomado umas 2 palmadinhas, irmão, só para poder descontrair. Então Jesus, ele foi um homem comum. A Bíblia diz que ele teve fome, ele teve sede, tudo isso. Então nós podemos aprender que Jesus, ele assumiu um corpo humano, assim como o meu, assim como o seu. Existem algumas religiões, algumas seitas heréticas que defendem que Jesus, ele não era um homem comum como qualquer um de nós. Tem algumas seitas que defendem essa heresia, porém a Bíblia, ela deixa bem claro que Jesus foi um pleno homem, sem deixar de ser um pleno Deus. Jesus, ele foi um homem assim como eu e você. A única diferença é ele não pecou, ele não aderiu, ele não pecou e aderiu à semente do pecado, não, ele não pecou. Tirando isso, ele foi um homem igual qualquer outro homem. É isso mesmo, todas as atribuições de um homem Jesus tinha. Então, o segundo ponto bastante importante de falar é sobre isso, sobre o Jesus homem. Eu já falei sobre o Jesus eterno, Criador, que tinha glória junto com o Pai, a glória de Deus. Falei agora sobre o Jesus homem. E agora eu quero encerrar esse pequeno vídeo falando acerca da obra de Cristo. Para falar sobre a obra de Cristo, se fez necessário falar um pouco sobre o Jesus Deus, glorioso, eterno, majestoso, e se fez necessário também falar sobre o Jesus homem, 100% homem. Por quê? Porque a obra qual Jesus ele veio fazer na terra, ele veio fazer como Deus e como homem. Era necessário que a pessoa, para uma pessoa com as atribuições de ser um resgatador do homem pecador, era necessário que viesse alguém, homem,
pois quem estava vivendo no lamaçal do pecado era o homem, e era necessário também que viesse Deus, pois quem foi de certa forma tocado em sua santidade pelo pecado humano, quem teve a sua santidade afrontada pelo pecado humano foi Deus. Então era necessário que também Deus estivesse presente na obra sacrificial. Então o sacrifício perfeito foi o Deus homem realizando um sacrifício. Então Jesus ele vem com essas duas naturezas, uma natureza humana, 100% humana, e uma natureza divina, 100% divina. Como nós aprendemos e ensinamos, Jesus ele era 100% homem para representar o homem, e Jesus também era 100% Deus para poder ofertar o seu sacrifício a Deus, ofertar o seu sacrifício àquele que foi afrontado no ato qual o homem peca, desobedece e cai. Então Jesus ele oferta um sacrifício perfeito em favor do homem. A Deus ele se entrega uma oferta agradável. Glória a Deus! E tudo isso para salvar o homem, para resgatar o homem. Então aqui nós podemos aprender bem rapidinho, de forma bem introdutória, bem resumida, acerca da cristologia. O Cristo que veio, ele não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus, assumiu a natureza humana, 100% humana, para poder ofertar a Deus o Pai um sacrifício agradável, um sacrifício puro, santo, um sacrifício qual pôde cumprir toda a justiça de Deus, tudo aquilo que Deus requeria que fosse ali pago a conta pelo homem. Jesus pagou a conta. É como ele mesmo bradou lá na cruz: Tetelestai, está consumado, está pago, não deve-se mais nada. A conta do homem foi paga. Agora só basta o homem aceitar esse sacrifício vicário em seu favor, e o homem receberá a glória de Deus em sua vida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porém em Cristo, o homem, o ser humano pecador, pode receber o perdão dos seus pecados e ter em sua vida a glória de Deus restabelecida. O homem pode voltar a gozar de ter um relacionamento com Deus, e isso é muito profundo. Então assim eu encerro dizendo: aceita esse Cristo e viva as maravilhas de Deus.